Teremos agora, irmãos, a palavra que será ministrada por Deus, usando a vida do Lucas, amém? Estendam suas mãos para cá. Senhor Deus amado Pai, neste momento, pedimos ao Senhor, Pai, como igreja constituída aqui na terra, Pai, que usa, Senhor, o teu servo, Pai, para nos trazer a tua palavra, palavra que é viva e eficaz em nossas vidas, Senhor, e que possamos, sim, cada dia mais aprender com esta palavra e fazendo da nossa vida, Pai, um viver cada dia mais e mais na tua presença, sendo teus servos, Pai, e submissos a ti, Pai. Como igreja que nós te pedimos e oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dirce. Esqueceu. Amém. Graças e paz, igreja. Que bom estar na presença do Senhor com os irmãos nesta manhã. Convido você, pode se sentar e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu estou do jeito tradicional, que o tempo passa, a tecnologia passa também, né, Clebão? Clebão sabe o que eu estou falando, o Dilson também, né? É tablet, é celular, tudo. Hoje eu fiz aqui. Essa mensagem, na verdade, irmãos, eu já tive a oportunidade, o Rubão uma vez me deu a oportunidade de ministrar numa quinta-feira, já faz um tempo. E essa mensagem foi ministrada, e eu estava com outra coisa na cabeça, outro texto. Porém, o tema sendo o mesmo. O tema era o mesmo, mas era uma outra passagem. E aí ontem eu estava conversando com a Jéssica, minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Eu estava conversando com ela, e aí ela falou assim, você já separou a palavra e tal? Eu falei sim. E eu falei para ela assim, amor, quando a gente mudou aqui para o apartamento, eu lembro que a gente guardou os sermões, as palavras que eu já ministrei em algum lugar, porque antes eu só usava a folha. Eu escrevia muito. Hoje eu passo tudo para o computador e fica no computador. Aprendi com o meu sogro a ser um pouquinho mais tecnológico em relação a isso. E essas mensagens a gente não achou. Na verdade, não achou porque foi o Espírito Santo que quis que não achasse. Porque eu comecei a procurar e falei, tem tanta mensagem legal lá, que o Senhor já me deu a oportunidade de trazer e tal. Nossa, tem aquela. E eu estava com as mensagens na cabeça e o Espírito Santo deixou achar duas. E ele falou, olha, essa aqui, ó, o tema é o mesmo, só que a passagem é diferente. Algo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, perdão. E o tema dessa mensagem, irmãos, se é que eu posso ter essa ousadia de falar, nós vamos falar sobre duas coisas, uma das quais já foi falado aqui, o Lucas falou, e também através da ministração deste louvor que nós cantamos. Eu sei que o Ministério de Louvor separou um outro louvor para cantar na ceia, mas eu queria pedir, por favor, Grace e Lucas, cantem de novo essa música, Que Amor é Esse, na ceia, tá? Porque vai muito de encontro ao que nós vamos falar nessa manhã. Falar sobre amor e falar sobre saudade. Lucas, saudade? Sim, saudade. Saudade é algo que nós sentimos de uma maneira boa também. Não existe saudade só ruim, né? Existe saudade que é ruim. Tem muita gente que tem saudade da vida passada, né? Isso é ruim. Quando você tem um excesso de passado na sua vida, de acordo com o que eu vi outro dia, você tem depressão. Se você tem um excesso de presente, você tem estresse. Se você tem um excesso de futuro na sua vida, você tem ansiedade. Olha só que interessante, né? Então, quando nós olhamos muito para o passado e temos saudade das coisas que ficaram para trás, nós estamos cometendo um pecado, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo e sigo em frente. Amém? Então nós temos que estar sempre olhando para o alto, olhando para frente. Amém, irmãos? A nossa redenção está à frente. A nossa salvação está
à frente, está no alto, está no futuro. A glorificação dos santos, que eu creio em nome de Jesus que se aproxima, está no nosso futuro e não no nosso passado. Amém? Então, nós temos que olhar sempre para frente. Mas qual saudade, então, Lucas, que nós vamos falar nessa manhã? É a saudade boa. A saudade boa. Eu conversava com a Jéssica esses dias e ela falou assim, olha amor, eu falei, amor, como é que você está em relação a tudo que aconteceu? Ela falou, olha, às vezes eu me pego às vezes chorando, às vezes não. Mas em todos os momentos, eu falei para ela, você se pega como eu pego? Ela, por quê? Eu falei, porque eu não consigo sentir tristeza na morte do Rubão. Veja bem, irmãos, o que eu estou falando, pelo amor de Deus, entenda, o Lucas está feliz que o Rubão morreu, não é isso. É que eu tenho certeza que se o meu sogro estivesse aqui, ele estaria falando pra gente assim, não é para você ficar chorando, porque eu morri. Continua aquilo que eu deixei, com alegria, com amor no coração. A alegria do Senhor, que é a minha força, é a sua força. Então, quando eu começo a me lembrar do meu sogro, e a Marina me deu um presente muito especial, que é uma xícara, ela me deu uma caneca. Ela falou, Lucas, olha, eu fiz uma caneca para cada membro da família, eu agradeço muito ela, porque essa caneca fica em cima da minha mesa no escritório. E todas as vezes que eu estou meio para baixo, eu olho para a foto que eu estou com o meu sogro, que nós os dois estamos sorrindo. Nós não estamos tristes. E naquele momento eu me sinto fortalecido, porque a alegria dele me faz lembrar que eu devo ser alegre. E que essa saudade que eu sinto deve ser boa. Amém? Os irmãos entenderam? E é essa saudade, irmãos, que eu queria falar nesse momento, e esse amor incondicional que nós temos que ter de quem? Do nosso Pai Celestial. Vamos então entrar na palavra de Deus, que os irmãos vão entender o que eu estou falando. Romanos, no capítulo 8. A carta de Paulo aos Romanos, meu irmão, é algo muito rico. Se você tiver a possibilidade de estudá-la, estude. Pastor Luciano Subirá, a quem eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito da vida desse homem, porque eu fui grandemente impactado por várias mensagens dele, né, que Deus usou a vida dele. Ele diz que ele leu pelo menos umas 30 vezes a carta de Paulo aos Romanos para começar a entender. Então é algo que nós precisamos fazer também, um exercício. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus. E o que é meditar? É quando você se alimenta, né? Quem aqui já foi na roça? Quem aqui já viu uma vaca? Como é que a vaca come? Ela come e fica mastigando aquilo, ela fica ruminando. É a mesma coisa que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Quando nós pegamos a mensagem, a palavra de Deus, nós temos que ler e meditar, ou seja, leia, releia e leia de novo, porque muitas vezes nós temos coisas preciosas que estão ali que o Senhor quer revelar para nós. Amém? Romanos, no capítulo 8, fala sobre o amor do Senhor por nós, fala sobre a vida no Espírito, fala sobre a herança. E Romanos, no capítulo 8, no verso 31, eu gosto muito, mas muito mesmo dessa passagem. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, em outras lições ao matadouro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler de novo, acho que os irmãos entenderam. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? A palavra do Senhor é maravilhosa. Paulo estava ali repleto do amor do Senhor, escrevendo essa carta. A carta de Paulo aos Romanos, teologicamente dizendo, é uma das últimas, se não a última que Paulo escreveu. Ele já estava ali no fim do seu ministério e logo após ele seria decapitado. Não sei se os irmãos gostam de assistir filme, eu gosto muito de filmes, de cinema. Amém? Eu até brinquei aqui outro dia com a Amanda, que ela veio com a camiseta do Star Wars, e eu falei para ela que eu me senti um nerd de verdade, quando no final do ano passado, eu assisti todos os filmes de Star Wars em ordem cronológica. Eu falei, eu sou muito nerd. Meu Deus do céu. E o meu sogro me acompanhou em alguns, e a Marina também, que não tinha assistido os antigos. E eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de quadrinhos, muito influenciado pelo meu irmão, eu gosto muito dessas coisas. E tem um filme, se chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Os irmãos assistiram? Assista. Porque toda vez que eu assisto esse filme eu choro. Porque mostra exatamente Paulo no fim de seu ministério, já em Roma. E Lucas intercedendo e ajudando em todo o ministério, porque o evangelho estava se expandindo. E quando você assiste aquele filme, você vê o quão a igreja primitiva amava Cristo até o fim. Eu consigo entender o amor que meu sogro tinha por Cristo através daquele filme também, porque amou até o fim. O imperador, que era na época, eu não lembro se era Nero, que colocava os cristãos e usava eles como tochas. Sabe o que é isso, meu irmão? Pendurava os cristãos num poste e queimava eles para iluminar a noite. E jogava os cristãos no Coliseu. E algo que me impacta muito naquele filme é a respeito quando Lucas está preso com alguns cristãos que foram pegos anunciando o evangelho, cultuando ao Senhor. E uma criança chega a ele e fala assim, nós vamos ser comidos por leões. E eu acho muito linda a parte que ele fala assim, fique tranquila, será como um piscar de olhos. Você não vai sentir dor. Logo você estará nos braços do Pai. Isso me emociona muito. Porque aquele povo, a igreja primitiva entendia completamente essa mensagem que Paulo estava escrevendo a eles. Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém pode te separar ou me separar do amor de Deus. Será que nós já paramos para pensar no tamanho do amor do Senhor? Será que é possível, irmãos, assim como Lucas disse aqui algo fantástico no início do culto, sobre o amor? Será que nós podemos mensurar o amor de Deus? É possível? Aquele que é o Rei do universo. E quando nós paramos para pensar nisso, muitas vezes, irmãos, nós deixamos o cotidiano da vida tomar muito conta das nossas mentes, da nossa vida, e acabamos esquecendo do tamanho do Deus que nós servimos. Porque por qualquer coisa, muitas vezes, nós deixamos nos afligir. E nós esquecemos que nós servimos a um Deus que é o Rei, o dono de todo o universo. Meus irmãos, que tamanho que é o universo? É muito grande. A Bíblia diz que cabe na palma das mãos do Senhor. Esse é o Deus que te ama. Se Ele é o dono de todo o universo, imagina o amor que o Senhor tem por você. Isso é maravilhoso. Com certeza nós não conseguimos mensurar. Nós com certeza não temos noção do tamanho do amor de Deus. E o mais maravilhoso de tudo isso, que nós começamos a entender então quanto o Senhor nos ama, é que nada pode nos separar desse amor. O pastor Jeff trouxe uma mensagem alguns domingos atrás aqui, falando, e também no CETIC, quem não acompanha o CETIC, eu incentivo você, segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos falando justamente sobre esse assunto, sobre justificação, sobre santificação.
E ele falou algo maravilhoso, ele falou assim, nada pode te separar do amor de Deus. Nenhum pecado pode te separar do amor de Deus. O pecado te separa da presença de Deus, é diferente. Mas do amor de Deus, não te separa, porque Ele continua te amando mesmo assim. Olha o tamanho desse Deus, irmãos. Olha o tamanho desse amor, porque a gente faz muita burrada durante o dia e durante a semana. É verdade ou não? Só eu faço isso? E Deus continua te alcançando com o amor dEle. E isso é maravilhoso demais. Ainda que nos afastemos da presença de Deus, porque, irmãos, precisamos entender algo mais maravilhoso. Olha só que lindo isso. O Senhor é muito bom. Amém? Deus é bom? Você crê nisso? O Senhor Jesus é muito bom. Porque, sabe, Gabriel? Ele nunca se afasta de nós. Sabe quem se afasta? Somos nós. Quem sai da presença de Deus somos nós. Ele não quer que nós saiamos da presença dele. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender o cerne do Evangelho, que é, o Senhor Jesus veio, morreu por mim e por você, para restaurar a intimidade que Adão tinha no Éden, que foi lhe tirada por causa do pecado. E nós temos que lutar por isso. E nós vivemos em um mundo onde dentro do cristianismo se instalou muitas vezes um câncer. Uma coisa, irmãos, isso é terrível, de cristãos que estão preocupados em viver a sua vida terrena e se esquecem da onde são verdadeiros cidadãos. Nós não pertencemos a esta terra. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Veja bem, irmãos, eu não estou falando para você não ter sonho, ou conquistar os seus objetivos, ou deixar de trabalhar, se esconder numa caverna e falar, daqui eu não saio, porque o Senhor vai voltar, né, Ricardo? Não é isso. Trabalhe, sonhe, continue. Porém, nunca se esqueça de que você não pertence a essa terra. Você é cidadão dos céus. Falei para a Jéssica esses dias, eu falei, olha, tem duas pessoas que eu tenho certeza absoluta que morreram e estão com Cristo. O senhor José Rosendo de Sá, meu avô, que toda vez que ia para a igreja, ia a pé, e não tinha um dia que ele não chegava na igreja com uma alma para o Senhor Jesus, porque ele ia pregando o evangelho no caminho da igreja. E o meu sogro, o seu Rubem Daniel, do tamanho do amor que ele tinha pelo evangelho de Jesus, e tanta certeza que ele tinha de que ele não era cidadão dessa terra, mas sim dos céus. Que nós possamos aprender isso, irmãos. Que nós possamos ter esse exemplo em nossas vidas, como os cristãos da igreja primitiva que tinham tanta certeza de que eles não eram cidadãos dessa terra, mas sim dos céus, que se alegravam até mesmo diante da tribulação. Nós, como igreja, precisamos quebrar isso que tem sido anunciado. Muitas vezes um evangelho falso, e a Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas também. Além de um falso profeta. Aonde estão muitas vezes esses falsos profetas, irmãos? Dentro da própria igreja, muitas vezes. Muitas vezes não. É onde eles vão permanecer mesmo. Porque eles querem nos afastar do nosso objetivo, que é estar com Cristo. Não. Jesus vai voltar, mas vai demorar. É tranquilo. Não, fique em paz. Se preocupe com outras coisas. Você está preocupado com a obra? Não. A obra é de Deus. A preocupação é dele. São mentiras, irmãos, que muitas vezes vão chegando, se instalando no meio da própria igreja.
Não se preocupe com isso, se preocupe com o que você tem que conquistar. Se preocupe com a sua casa, que você tem que comprar, ou se preocupe com o carro que você tanto sonha, ou se preocupe, se preocupa com essas coisas. Não tem uma teologia que tem sido pregada assim tenha muito amor a você. O evangelho cristocêntrico. Você não vai na igreja, mas não tem problema não. O que importa é que você está feliz. Irmãos, isso é uma mentira que tem se instalado no meio da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso, para não ser enganados. Aqui não, amém? Glória a Deus. Nós estamos lutando e preocupados para que nós estejamos com Cristo quando a redenção dos santos vier. Nós entendemos que nós não somos habitantes dessa terra, mas nós somos habitantes dos céus. Por que, Lucas, você começou dizendo que o tema seria saudade? Nós já estamos caminhando para o final dessa mensagem. Bem rápida. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia agora. Volte de Romanos até o Evangelho de Lucas. E nós vamos ler do capítulo 15, no verso 11 adiante. Lucas falou aqui algo muito interessante, que o Senhor Jesus ele gostava muito de falar em parábolas. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo era cabeçudo. E se Jesus falasse do jeito que era para falar, não ia entender. Entendeu? Então Jesus tinha que inventar umas histórias, Gabriel. Falar assim, vem cá, deixa eu contar uma história para você. Tinha um amigo meu. Eu fico imaginando Jesus trocando ideia assim com as pessoas, com o povo naquela época. Senta aqui, deixa eu falar um negocinho para vocês. Tem um homem que eu conhecido aí, nesse caminho da vida, nessa longa estrada da vida. Ele tinha 2 filhos. E os caras assim, E os discípulos, conta mais, Jesus. Por isso que Jesus falava por meio de parábolas. Porque muitas vezes o povo tinha dificuldade de entender aquilo que ele estava falando. Os fariseus da época gostavam muito de falar em lei, né? Falar bonito, eloquência. Engraçado que os tempos mudam, mas as pessoas são as mesmas. É engraçado isso a gente pensar, né? Nunca se houve um cenário tão propício para a volta de Jesus como esse, irmãos. Porque nós vivemos exatamente o que Jesus estava passando ali, há 2000 anos atrás. É só você parar para pensar, se Jesus viesse hoje, quem crucificaria Jesus? Na própria igreja. O que esse cara está falando não tem nada a ver, meu. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 11. Eu gosto muito de trocar um pouco o título dessa mensagem, se eu posso ter essa ousadia também. O pastor Juliano Som, líder do Livres, ele ministrou sobre isso e eu gostei muito disso que ele fez. Ele falou assim, em vez de falar da parábola do filho perdido ou do filho pródigo, que a gente foca muito nisso, às vezes, vamos tocar para a parábola do amor paterno de Deus. Por quê? Vamos entender. Verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles e os deu. Só para que os irmãos já entendam algo que eu estou falando aqui, que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Quando você recebe uma herança? Quando o pai vem a falecer. Para esse moço aqui, para esse filho, o pai já estava morto. Já parou para pensar nisso? Sabe como que ele enxergava o pai dele? Morto. Não quero mais ver a vida não, com esse cara aí, esse velho. Me dá minhas coisas, eu vou embora, viver minha vida. Muito duro isso aqui. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante
E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, e quantas vezes nós não passamos por isso, irmãos? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Rápido. O que esse jovem sentiu, irmãos? Assim como Jacó, que era o outro texto que o Senhor tinha me mostrado, que Jacó, quando saiu da casa de seu pai, foi trabalhar lá com Labão. Lembra disso? Que ele estava trabalhando pela esposa. Ele ficou 20 anos ali. A Bíblia diz que ele sentiu saudade da casa do meu pai. Ele falou, se eu pudesse voltar à casa do meu pai. Saudade. O que esse jovem sentiu? Saudade. Essa saudade aqui, irmãos, ela foi ruim? Não, ela foi boa. Porque ele acordou para a vida. Falou, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou comendo lavagem. Ou nem lavagem eu consigo comer, porque eles não me dão. Eu estou passando fome. Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm sustento de sobra? E eu estou aqui me indigando. Algo de errado não está certo. Não é verdade? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, olha o que esse pai fez. Sabe de quem que Jesus estava falando aqui? De quem que Jesus estava falando aqui, irmãos? Dele. Sabe quem era o pai? Ele. Teologicamente falando, historicamente, o pai, o sacerdote do lar, naquela época, ele usava as vestes compridas. E ele não podia mostrar as pernas, porque era um sinal de vergonha. Qual foi a primeira reação que esse pai tomou quando ele viu o filho se avistando de longe? Com certeza ele levantou a sua túnica e correu para o filho. Sabe o que ele fez? Passou vergonha. Sabe o que Cristo passou por mim e por você na cruz? Vergonha. Sabe por quê? Porque ele queria correr para te abraçar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. O que Jesus faz conosco quando nós sentimos saudades do amor dele, da presença do Pai? É um momento de desespero que nós falamos assim, meu Deus, eu me afastei da presença do Senhor porque eu pequei, porque eu falhei. Sabe o que ele faz? Em vez de ele pegar e te chutar e falar, você não queria herança, você não foi lá e gastou, problema seu, se vira agora. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele nos abraça de novo. Ele nos dá novas vestes. Ele põe um anel no nosso dedo e fala, filho, você não devia ter saído daqui, eu te amo, cara. É esse o nosso Deus. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. O Senhor Jesus faz uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Após aqui, irmãos, fala do filho mais velho, mas eu não quero me atentar a essa parte agora. Dá uma outra ministração, se a gente for falar do filho mais velho. O filho mais velho era o crente velho, sabe? Sabe o crente velho? Eu sou crente velho. Às
Às vezes eu sou assim também. Eu já me peguei falando isso, o cara tava todo cheio de carrapicho lá. Aí chega aqui e ainda quer cantar de galo? Ué. Aí Deus vem e faz... Cala a boca. Você está aqui o tempo todo, você tem tudo, rapaz. Você está falando do outro. Você tem que se alegrar porque ele veio também. Ele voltou. Amém? Vemos que o filho vai atrás de tudo que é banal. E quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos na nossa vida, já encerrando, focando no que é banal, focando naquilo que é corrosivo, que é perecível. Quantas vezes? Não, eu vou atrás daquilo. E o Kleber postou um videozinho essa semana, e ele falou assim, vamos meditar nisso aqui? Eu falei, Senhor, dura é esta palavra. Qual que é a corrida do homem? Conversávamos nisso durante a semana lá no escritório. O que mais o homem vive correndo atrás, irmãos? Dinheiro. É a corrida do homem. Quando ele se vê, ele caiu. Pegou o dinheiro, mas já era, né? Acabou, né, Kleber? Ei, tô rico. Morreu. Parece o meme do Didi lá. E morreu. Né? Perguntou se no céu tinha pão. Morreu. Por quê? A vida ansiava somente por coisas banais. O que esse filho estava fazendo. Muitas vezes, nós ficamos indo atrás de uma teologia, de uma mensagem da palavra de Deus, que massageia o nosso ego, para que nós continuemos correndo atrás dessas coisas, e pensemos, está tudo certo. Deus continua me amando. Eu sou muito amado. Que nós possamos nos atentar para não cair nessas ciladas, irmãos, como ele caiu. Quantas vezes, queridos, não tomamos atitude igual a do filho pródigo, onde vivemos na presença do Pai, experimentando do melhor da presença do Espírito Santo, de seu amor, de sua graça, ouvindo sua voz, sendo aquecidos pelo sol da justiça. Mas de repente deixamos de alimentar a nossa alma com o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E passamos a alimentar a alma com a carne. Então pedimos nossa parte da herança, para que vivamos da maneira como queremos. Quantas vezes? Mas aí é então que o nosso maravilhoso Espírito Santo traz às nossas vidas um sentimento. Assim como trouxe a vida deste jovem. Para que nós possamos lembrar qual é o nosso verdadeiro foco. Se chama saudade. Saudade essa que nos traz à memória o amor de Deus que começamos falando, lendo sobre Romanos 8. Nós paramos, pensamos como Samuel às vezes faz. Né, filhinho? Faz assim. Né? Fala, fiz errado. Eita, nós. E agora? E aí nós sentimos saudade da presença do Pai. Sabe, irmãos, para encerrar, nós possamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, nós somos separados da presença do nosso Pai. Quando nós falhamos, ou quando pecamos, ou quando entristecemos ao Senhor. Nós nos afastamos da presença dEle. Porém, Ele enfrentaria toda aquela vergonha de novo, de levantar suas vestes e correr para nós, para nos abraçar. Ele não espera nem a gente falar, né? Senhor, me perdoa, já está abraçado de novo. Mas o que eu quero finalizar dizendo, irmãos, é que nós possamos, em nome de Jesus, ficar com essa saudade o tempo todo, mesmo estando na presença do Pai. Faz sentido? Faz sentido, Maísa? Mesmo estando na presença do Espírito Santo, que possamos falar assim, que saudade, Pai, porque eu quero mais. Senhor, que saudade. Isso, Maísa. A Maísa é da hora, porque ela sempre complementa bem.
Obrigado. Quanto mais você quer, mais saudade você sente. Mais você busca. Mais buscamos. Mais ansiamos. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Que na madrugada, quando você acordar sem sentido algum, quando aconteceu essa madrugada comigo, sem sentido algum, eu acordei, era 4 horas da manhã. Eu falei, Senhor, amanhã tem culto. Aí o Espírito Santo falou, vai orar. Estou mandando você orar. E ali onde eu estava mesmo, eu comecei a orar. E falar com o Espírito Santo, Senhor, que em momento algum seja eu. Mas que seja sempre o Senhor. Pai, que saudade que eu tenho. Que saudade que eu tenho de estar na Tua presença. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. E já entrar no momento da Santa Ceia. Que nós possamos entrar no momento da Santa Ceia com esse sentimento. Entendendo que quanto mais nós queremos, mais saudade sentimos. E que nada pode nos separar do amor de Deus. O quanto você é amado. O quanto você o quanto o Senhor tem apreço por você. O quanto você é precioso para o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Por este momento maravilhoso da Tua santa palavra. Glorificamos a Ti porque o Teu Espírito Santo sempre está falando conosco, nos ensinando algo precioso da Tua palavra. Jesus, não tem outra expressão que possa exemplificar o que o Senhor sente por nós em retribuição que nós podemos dizer, a não ser, eu te amo, Pai. Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com todo o meu âmago, com todo o meu profundo ser. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estiverem louvando, você pode vir, pegar a ceia, voltar ao seu lugar e nós já vamos ceiar. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir, irmãos. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
1 Coríntios 11, no verso 23, o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto todas as vezes que comerem, em memória de mim. Em memória do Senhor, participe do pão nesta manhã. Aleluia. Semelhantemente, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém? Vire para quem está do seu lado e diga essa frase que a Maísa falou, que eu gostei demais: quanto mais você quer, mais saudade você tem. Quanto mais você quer, mais saudade. Aleluia. Participemos do cálice. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está. Fala o Senhor, igreja. Aleluia. Amém. Dando sequência ao culto e agradecendo a Deus pela palavra que nos foi ministrada, pois entendemos que tudo o que somos é pela permissão de Deus e que o amor de Deus por nós é infinito. Por mais difícil que seja o seu dia, que seja a sua vida, seja a sua jornada, saiba que Deus nunca nos abandona. E que se você passa por uma provação, é porque você tem capacidade e será capacitado muito mais por Deus. Amém? Abram as suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 3. Daremos agora a sequência com os dízimos e as ofertas. Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao 10. Amém? Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. E na sequência ele nos ensina que, assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as portas, as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, talvez para algumas pessoas não é entendível, como se diz, né? O porquê nós trazemos os dízimos à casa do Senhor, as ofertas. O dízimo, sim, é uma obrigação,
É um voto que você faz, que Deus fez para que você entenda que tudo que você ganha é pela permissão dele. E as ofertas é a sua sabedoria diante de Deus, é a sua gratidão diante de Deus. Não é para enriquecer o pastor. O pastor, ele vive, sim, muitos deles vivem da obra. Outros não. Como o nosso pastor, ele tinha um emprego dele. Ele vivia assim para a obra e não pela obra apenas. Então que possamos entender o quanto Deus nos dá. Se com 90% do nosso salário não conseguimos viver, quem dirá com 10%? Que vocês entendam que os 10% são apenas para manter a obra de Deus. E que você é abençoado 90%, 100% sempre. Deus nunca abandona vocês. Por mais difícil que seja o seu dia, a sua noite, o seu passar dos tempos, Deus nunca te abandona. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua gratidão, da sua comunhão com Ele e do seu agradecimento. E que você entenda que ao trazer o dízimo aqui, você não está enriquecendo o pastor. Você está enriquecendo, sim, a tua vida diante de Deus. Entregando e devolvendo aquilo que é por direito e por dever nosso de cada um. Então, que o Senhor Deus abençoe você cada dia mais e mais. Traga para você a misericórdia, o amor, a paz, a sabedoria, principalmente. Porque você sendo sábio, você pode viver com 1 centavo, que você será o homem mais rico desse mundo. E você pode ser o homem mais milionário desse mundo. Se você não tiver Deus na tua vida, você não é ninguém, você não é nada. Porque como nós sabemos, o caixão não tem gaveta. Tudo que você fez em vida, material vai ficar aqui. Você só levará o que você fez de bom. Como nós sabemos, e o pastor Rubens sempre dizia, todos nós iremos para a eternidade. A diferença é aquele que viverá sem a presença de Deus. Então que você hoje agradeça a Deus pelo seu dia, pela sua vida, pelos bens materiais que Ele te concedeu, Ele lhe trará muito mais. Que as bênçãos e as misericórdias de Deus sejam sobre a vida de cada um, hoje e sempre. É o que nós, como filhos de Deus e como igreja aqui na terra, desejamos a todos vocês. E, Senhor Deus, coloco diante de Ti, Pai, cada vida aqui presente, Senhor. Cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor traga para ele, Pai, o entendimento, a sabedoria, o amor, a gratidão e a retidão diante de Ti. E que tudo seja conforme o Teu querer e no Teu tempo, Senhor. Nós, como igreja aqui, Rio de Vida, Te agradecemos por tudo que fazes por nós, Pai. Pelas riquezas que nós temos, espirituais e também as materiais. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Podem trazer, irmãos. Sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia. O amor do Senhor nunca falha conosco. Amém? Aplauda ao Senhor. Amém? Irmãos que estão na live, Deus abençoe a sua vida. Convido você no domingo que vem a participar conosco do nosso culto às 9h30. Amém? Às quintas-feiras, rapidamente antes de encerrar, às quintas-feiras às 20 horas, a partir dessa semana nós passamos a ter o nosso culto de novo. Amém? Deus abençoe a sua vida.